Agora vamos falar um pouco sobre economia. Em entrevista ao UOL, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a declarar que não tem interesse em se candidatar em 2026, como já tem uma especulação. Apesar de já ter conversado com os líderes da legenda, Haddad disse que ainda não conversou com o presidente Lula sobre este assunto. Vamos ver. Eu continuo com a mesma opinião sobre 2026. Eu não tenho intenção, neste momento, não tenho intenção de ser candidato em 2026. Já expressei isso para a direção do partido. Para o presidente Lula também? Para o presidente, nós não tratamos desse assunto ainda, a bem da verdade, né? Mas já conversei com o Edinho, com outras lideranças do PT. Renato, esta resposta durante essa entrevista é uma resposta de momento. Isso pode ser alterado como as nuvens no azul do céu, que agora tem, amanhã não mais, né? Se a economia, os números estiverem com um certo otimismo no ano que vem, abre uma chance, uma oportunidade para Haddad ser candidato em São Paulo ou de forma alguma? Não, assim, Haddad em São Paulo não é uma disputa fácil, porque o PT ele tem um teto de rejeição no segundo turno histórico, tanto na capital como no próprio estado, né? A última eleição, o governador foi isso. Haddad até teve um bom desempenho no primeiro turno, mas no segundo turno o Tarcísio ganhou dele ali fácil. E na capital, idem, né? O Boulos ali teve um bom desempenho, mas quando chega no segundo turno, o Nunes coloca bastante votos em cima. O PT tem um problema de rejeição. Agora, sem dúvida nenhuma, é o grande player do PT, é o grande nome do PT em São Paulo. Falam aí também de Geraldo Alckmin, mas não pelo PT, mas pelo PSB, mas hoje é do mesmo grupo ali, né? Da mesma corrente. Mas, assim, não é fácil para o Haddad, ele sabe muito bem que é muito mais ali uma missão para ajudar Lula na disputa nacional, né? Do que realmente uma eleição que ele pode vir a vencer. Agora, no Senado, ele tem talvez ali uma chance, porque é uma eleição de 2 vagas e a esquerda ali tem uns 25%, 30% de votos, pode chegar a isso numa eleição majoritária. Agora eu chamo o Túlio Nassa para essa conversa também. Túlio, vamos relembrar os últimos acontecimentos ali dos últimos dias desse cenário político. Jair Bolsonaro disse que pode levar filhos e até a própria esposa ao Senado também, que eles sejam candidatos. Também teve a situação de Lula, que comentou ontem que ele sim é o candidato de 2026 e já se colocou à frente de Tarcísio de Freitas como principal embate ali entre os dois. Como é que você enxerga esse cenário, Nassa? Olha, Márcia, eu venho dizendo isso há muito tempo e está virando quase que um jargão meu, que é a política é a arte do possível. Essa frase não é minha, é de Otto von Bismarck. Mas vamos lá, o porquê disso? Primeiro, Jair Bolsonaro inelegível, ele abre um vácuo, evidentemente, para os candidatos de centro-direita. E na política não tem vácuo. Então é evidente que os candidatos, nesse momento, eles estão testando a sua popularidade, estão tentando amealhar os cacifes políticos para que eles sejam os escolhidos nesse grande eixo de centro-direita quando se avizinhar e quando for o momento certo da eleição. De outro lado, Lula já percebeu o jogo. Qual é o jogo? O jogo é acirrar a disputa, nesse momento, entre o clã Bolsonaro, que ainda quer salvar a pele de Jair Bolsonaro, que ainda sonha com a candidatura própria, com os governadores, que, de outro lado, tem que esperar o momento certo. Não pode roer a corda com Jair Bolsonaro, mas também dependem muito do eleitor de centro para poder serem competitivos contra o presidente Lula. Então, o presidente Lula, sabendo dessa situação, já crava que Tarcísio seria o seu candidato, ou seja, força uma rixa, força um cenário aí de disputa entre esses dois eixos políticos. Por isso que eu sempre digo, a política é a arte do possível, minha cara. Agora, Dorgan, rapidamente, antes de passar para a próxima pauta, você acredita, então, que houve um esvaziamento nos nomes de esquerda, principalmente aqui no Sudeste? A gente não tem mais alguém que se coloque ali realmente na disputa, tanto para governo quanto para a presidência? O crescimento da esquerda que é visível. 2024 a gente viu isso acentuado nos resultados para as eleições de prefeito pelo Brasil inteiro. Os candidatos, inclusive, da esquerda que chegaram mais perto, eles tiveram que centralizar o discurso. Hoje a discussão nacional é muito mais entre candidatos de centro-direita e da direita mais radical, que a gente chama, né?
Então, assim, e o PT também não fez renovação, né? O PSOL, ele é muito estigmatizado ali como um partido de costumes, e os partidos de centro-esquerda, né, PDT, PSB, começam a ter lideranças. O PDT perdeu o Ciro Gomes agora, mas o PSB ali está voltando aos poucos com o que ele deixou ali com o Eduardo Campos, agora voltando com o clã dos Campos, ali com o João Campos, mas ainda muito no início ali para uma disputa nacional. O Lula não fez ali, né, a geração ali do Mensalão e da Lava Jato, ela matou ali toda uma geração do PT e não tem sucessor. O Haddad acaba sendo sempre esse nome, mas não tem esse fôlego necessário para vencer uma eleição de 2 turnos. Parece que nem ele mais quer, né? Toda vez que ele é perguntado, ele já diz, não, vamos analisar. Obrigada pelas análises de você.